Jair Bolsonaro, quero cumprimentar o embaixador Ernesto, quero cumprimentar em nome do embaixador Ibrahim Mohamed Khalil Al-Zeben, todos os embaixadores que aceitaram o nosso convite, do Dr. João, nosso presidente da CNA, e do Ministério da Agricultura, da Presidência da República, para estarmos hoje aqui nessa noite, essa noite de cooperação, essa noite de amizade entre o Brasil e os seus países. O Brasil e o mundo islâmico estão unidos por laços de amizade tão sólidos quanto longevos. Hoje, 1,5 milhão de brasileiros professam a fé revelada pelo mensageiro Maomé e muitos milhões mais descendem de imigrantes de países que integram o universo cultural islâmico. Esses imigrantes enriqueceram nossa sociedade com o fruto do seu trabalho, com o tempero que trouxeram à nossa cultura, com o amor que, desde a primeira hora, devotaram a esta terra que os escolheu. E hoje, os dois grupos, tanto os brasileiros de fé muçulmana como os originários desse universo cultural, aqui convivem irmanados com os brasileiros de toda origem e de toda a fé. E vivem orgulhosos da contribuição que prestaram e prestam para que aqui se assentasse uma sociedade plural e dinâmica, que tem na convivência pacífica um dos seus valores fundamentais. Com o passar das décadas, esse legado de pluralismo e de tolerância frutificou para muito além do âmbito cultural. No que diz respeito às minhas funções institucionais, queria destacar o quanto esses vínculos contribuíram para que se estabelecesse um relacionamento comercial particularmente intenso entre o Brasil e os países de maioria islâmica. Se tomarmos como referência os países membros da Organização para a Cooperação Islâmica, temos aí um universo responsável por absorver 19% de nossas exportações agropecuárias. Em 2018, isso representou uma cifra de nada menos que 16 bilhões de dólares. Nesse montante estão compreendidos 58% de nossas vendas de açúcar, de cana-de-açúcar, 37% das carnes de frango e 23% das carnes bovinas. Números assim não são frutos do acaso. Para além dos fatores humanos que nos unem, essa preeminência brasileira deve-se também, e, sobretudo, às condições singulares de que o Brasil foi dotado, a abundância de terras e de água, o engenho do seu setor agroindustrial na produção de tecnologia, o trabalho de suas classes produtoras. Tudo isso fez do Brasil um grande produtor de alimentos que ainda está longe de esgotar todo o seu potencial. Como poucos países no mundo, temos condições de continuar expandindo a nossa produção de maneira social, econômica e ambientalmente sustentável. Noutras palavras, contribuímos e continuaremos a contribuir para a segurança alimentar e nutricional de todo o planeta, fornecendo alimentos de qualidade, a preços justos, a mais de 1 bilhão de pessoas por dia. Nesse esforço, o Brasil e os brasileiros fazem a sua parte para garantir que haja abundância, variedade e sanidade na mesa posta, de que nos fala o Sagrado Alcorão em sua 5ª surata. Aliás, permitam-me lançar mão do recurso de citá-lo, porque a referência é apropriada. Há ali uma passagem, 5.4, que ensina que vos é permitido todo o alimento são. Conforme as prescrições que em seguida se estabelecem, e na expansão do agronegócio, o produtor brasileiro soube bem entender o que dispunham essas prescrições e o quanto elas importam para um mercado que, para nós, é essencial. Estamos familiarizados com as exigências dos mercados islâmicos e os seus consumidores conhecem e aprovam os nossos produtos. E orgulhamo-nos de ser hoje um dos maiores exportadores de proteína halal de todo o mundo. Senhores embaixadores, toda relação comercial, para ser duradoura, há de basear-se na complementariedade das duas economias envolvidas. Isso é um lado da nossa relação, mas não é o fundamental. Para além dessa complementariedade
e da qualidade dos produtos brasileiros, o quadro que acabo de descrever ressalta um atributo central de nossas relações, que é a confiança construída ao longo de mais de um século de intercâmbio. E é com base nessa confiança e no dinamismo das trocas já estabelecidas que estou convencida de que essas relações têm tudo para intensificar-se ainda mais, muito mais, num futuro imediato. Essa confiança traduz-se também em iniciativas que transcendem o domínio puramente comercial. Queria, a esse respeito, destacar o lado da cooperação que estabelecemos com os países aqui reunidos, seja por meio de instituições de pesquisa, como a nossa Embrapa, seja pelos contatos cada vez mais estreitos entre nossos atores privados. O Brasil tem buscado compartilhar com esses parceiros o estado da arte, da nossa tecnologia e sua aplicação rural. Já estou terminando, presidente. Colhemos experiências muito positivas em áreas tão diversas como o plantio de algodão ou de cana-de-açúcar e a operação de engenhos de açúcar e usinas de etanol. Senhores embaixadores, sei que é de bom tom evitar generalizações reducionistas, que terminam apagando a singularidade de cada país. Mas não queria, tampouco, deixar de registrar uma percepção que nos inspira, que é a de que o mundo islâmico se empenha em olhar para o futuro sem perder o alicerce da tradição. E, para nós, uma parte importante dessa tradição foi o legado da amizade, da cooperação e da complementariedade que soubemos construir juntos. Legado evidente nos laços sólidos, nas parcerias duradouras, na confiança que nos permite planejar o longo prazo, no diálogo sempre franco e sempre aberto. É este o legado que me cumpre preservar e fortalecer como ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. E, para tanto, espero sempre contar com mais do que a colaboração, a cumplicidade dos senhores embaixadores que saberão convencer seus governos do muito de positivo que continuaremos a extrair nesta busca de prosperidade compartilhada, que atenda aos interesses permanentes de cada um dos nossos países. Muito obrigada. Presidente. Está mandando, né? Prezado presidente da... Não, vou cancelar. Prezado presidente do CNA, querida Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura, uma pessoa que realmente nos orgulha nesse setor aqui no Brasil, senhores e senhoras embaixadores, primeiro, muito obrigado pelo convite e pelo prazer de desfrutar de convívio dos senhores. E que esses laços comerciais cada vez mais se transformem em laços de amizade, de respeito e de fraternidade. O Brasil é um país onde tem gente do mundo todo, e aqui todos vivem muito bem. E eu fico feliz, há algum tempo eu tenho andado pelo mundo, comecei agora, e pretendo visitar alguns países dos senhores brevemente, e eu tenho a certeza que encontraremos brasileiros também na terra dos senhores. E o nosso país prima, então, pela democracia e pela liberdade. E com esse sentimento que a gente quer para todos no mundo, é que eu os cumprimento mais uma vez, e mais uma vez eu agradeço por esta oportunidade de estar aqui. Meu muito obrigado a todos vocês, e o nosso governo está de braços abertos a todos, sem exceção. Uma boa noite.